Ora, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao Ricardo Guiares, ao Adriano e à Administração por terem convidado para estar cá convosco, convidar os colegas também e fazer uma declaração de interesses que devo fazer. Eu, além de docente na Atlantic Business School, sou também, escrevo artigos de opinião há 14 anos no jornal Publituris, que penso que conhecem. E as minhas reflexões vão desde as Smart Cities, que a senhora vereadora falou, que é o meu estudo de base, até ao turismo e batendo metodologia de marketing, que é isso que me interessa basicamente fundamental. Eu quero sempre ver o turismo com otimismo. Estou há 40 anos no turismo, estou também ligado a empresas de autocarros, de família, e vejo sempre isto com otimismo. Se bem que, depois da pandemia, tivemos que provavelmente repensar os modelos, repensar tudo o que se estava a passar. A pandemia empurrou-nos para uma paragem brusca, forçada ou não importa agora falar sobre isso, esperemos não ter outra, e obrigou-nos a repensar especialmente as tecnologias que nos vão entrando pela porta dentro. E isso é que é fundamental, nós olharmos para o turismo aliado à tecnologia e não como concorrentes, na minha opinião. Ou seja, Portugal tem capacidade para criar um hub, é uma proposta, no futuro, para fazer com que estas duas vertentes sejam complementares, ajudando as empresas. E digo isto porquê? Porque estamos todos atentos aos sinais políticos que não somos completamente alheios. Nomeadamente, esta questão de o Sr. Ministro das Finanças dizer que o turismo vale 20% em Portugal, é bom, PIB, e dizer que quer desinvestir, eu não sei o que quer dizer isto, vamos ver o que quer dizer, para exportar menos turismo e exportar mais tecnologia. Ou seja, quer fazer aqui um complemento entre uma coisa e outra. Eu sou desfranco, e vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de outras coisas, provavelmente os meus colegas mais habilitados que vão falar nisso. Eu tenho que trabalhar também esses temas, mas a verdade é que a política esclarecedora é muito difícil no nosso país. Eu tenho batido nesta tecla e nós somos responsáveis por isso, porque temos força para poder inverter as situações através das associações, através de quem nos representa e, acima de tudo, dizer ao Governo de Portugal que nós somos importantes. E não só somos importantes no outgoing, somos importantes em todas as vertentes de turismo, porque trabalhamos em todas as áreas de turismo com inclusividade. E por isso, essa é a minha preocupação maior. Eu não vos quero cá trazer preocupações, quero ser o mais positivista possível, mas a verdade é que os sinais políticos não são favoráveis a pensarmos que vai haver investimento no turismo para continuarmos a crescer. Na verdade, não vale a pena dizer-vos que o turismo está a bombar. Eu tenho opiniões um bocadinho mais moderadas, ou seja, nem todas as áreas estão a bombar. Eu gostaria muito que o outgoing continuasse a bombar, e o conselho que eu tenho dado e permita-me, Adriano, já agora sugerir, mas este modelo de encontro pode ser, por exemplo, vertido num modelo muito interessante. Eu disponibilizo-me para estar presente sempre que me pedirem, em reuniões Teams ou formações Teams, relativamente a marketing, a inovação digital, a transformação, etc, etc. Eu acho que este modelo pode ser replicado no mercado de viagens, é inovador, como com os parceiros que tem, para poder, no futuro, com regularidade, fazer este tipo de encontros através da realidade virtual, ou se quiserem, através das reuniões que são possíveis fazer. E por isso eu vejo com otimismo, vejo com alguma apreensão as PMEs. Não se esqueçam que nós somos 1,6 milhões de PMEs em Portugal. Dentro das 1,6 milhões, 1,3 são micro e familiares, portanto, é a economia que temos. Vejo sempre com alguma atenção todos os sinais que vêm do Governo, porque são os inputs necessários para podermos andar para a frente. E o que eu tenho dito às empresas e a todos, e eu encontro muitas vezes com o Adriano em workshops no Norte, o que eu tenho dito é para investir e estar atentos ao RES e ao Upskills, que é, no fundo, a formação dos recursos humanos e a requalificação. É fundamental esta viragem. Se não virarem, ficam a perder. Cumpriste. O mesmo pergunto aqui também ao Pedro Campos.
a opinião dele sobre o que estava incluído. Bem, eu só vou complementar o que o Vítor, se me permites, disse. Eu apontava mais 2 ou 3. Necessariamente a tecnologia é uma lacuna, mas é uma lacuna que tem sido atenuada por toda a evolução do turismo e das agências. Há outras que são visíveis no dia-a-dia, que têm a ver com a concorrência online, portanto, as plataformas digitais, que vocês sentem isso todos os dias. Depois tem outra que tem a ver com as comissões também. Brutalmente os hotéis e companhias aéreas e a mudança das companhias aéreas foi uma dificuldade tremenda para as bolsas das agências. E depois, o meu colega referiu-se ao marketing relacional, que é fundamental. Mas o marketing relacional, como eu vos disse, tem muito mais molho do que, e o Adriano falou nisso, do que à primeira vez à vista parece. Eu digo, ontem tive 3 horas e meia de marketing relacional e estava a falar sobre teorias de marketing relacional, que é uma seca, digo-vos. Mas, como era na base, eu só falei ontem disso, para os alunos perceberem que aquilo era muito mais do que o emocional e o racional. A divisão entre as duas coisas, muitas vezes a idade ajuda-nos a experiência a fazer essa segmentação e a perceber como é que encaminharemos a conversa. O que o Adriano diz, e eu, que já ando na estrada também há muitos anos, é exatamente isso. A precaução da primeira abordagem é fundamental para formar uma opinião. E às vezes um café ajuda muito, às vezes uma conversa lateral sobre o nome da pessoa, o filho, se souber o nome do filho, etc, 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 aquelas coisas que a gente gosta de fazer quando atende. E isso, meus caros, é o que nos diferencia exatamente e o que nos vai sempre diferenciar das máquinas, dos robôs, mesmo, e reparem bem, podem tentar o que quiserem, mas nunca vão ter a nossa pele. Os robôs nunca vão ter a nossa pele, nunca vão ter as nossas emoções, nem nunca vão sentir como sentimos. Ok? Vocês podem automatizar uma quantidade de coisas nas agências, que já o fizeram e vão continuar a fazer, mas o preferencial vai ser sempre isto. Reparem, podem até amanhã pedir ao robô para mudar da nós para a Mel. Podem, mas não vão substituir o robô. A massagem não vai ser feita pelo robô, nem vos vai provavelmente fazer uma francesinha ou um cozido à portuguesa, lembrei-me agora que é bom, não é? Portanto, isso é de caras. Portanto, esqueçam, porque aí vai levar muitos anos e é preciso haver muitas nuances. Agora, a automação, como os meus colegas disseram, é o que vai acontecer fundamentalmente na nossa vida das agências cada vez mais. E a nossa diferenciação, que é no fundo isso que estamos aqui a falar, é o nosso relacionamento humano que vamos ter que existir numa plataforma que eu falo imensas vezes, que é a H2H, que é de pessoas para pessoas, que é uma plataforma, uma metodologia de marketing, e que serve na perfeição para vocês ajustarem no vosso dia-a-dia no cliente. Se sentirem falta de formação, se sentirem falta de qualificação, eu penso que o mercado das viagens está sempre disponível para isso. E esta conversa não é uma conversa da treta, é mesmo uma conversa séria, porque isto veio para ficar e vai alterar-nos a vida completamente. Não estou assustado, é evidente que eu também já nem tenho idade para me assustar com essas coisas, mas a verdade é que este é um maravilhoso mundo que nós temos que viver com ele. Obrigado, era isso mesmo. Respondeste não, no fundo é um bocado isto. Agora eu gostava de lançar uma outra pergunta, e já estamos a ver que aqui tem mais a ver com o Amaro, provavelmente, porque está mais habilitado para o fazer, que é quais são as maiores preocupações que nós devemos ter relativamente à diretiva europeia sobre as agências de viagens combinadas. Este é um tema que tem suscitado muitas alterações, ou muitos pedidos de alterações, mas que nada ainda está em concreto, no fundo. Sim. Bem, eu comecei por dizer, desculpa-me esticar, mas isto é uma conversa para todos, é uma conversa à mesa. Eu comecei por dizer que as diretivas, nós somos uma civilização e, portanto, vamos ter sempre esta preocupação, ou quem nos lidera a nível supranacional, a União Europeia, de nos orientar nos melhores caminhos. Eu acredito sempre que é o melhor caminho, acredito na União Europeia, eu sou um europeísta convicto, mas há aqui uma questão de fundo que é importante para todos. Todas aquelas
os vouchers, os reembolsos e tudo aquilo que está emanado na diretiva europeia só tem uma forma de resolver, meus caros, com seguros. Não vale a pena inventar, para se protegerem. Vocês sabem muito melhor do que eu, na gestão de uma agência de viagens, as margens que temos para gerir. E não podemos facilitar. E temos que estar sempre atentos dia após dia. E os seguros, e eu sou-vos franco, eu não tenho nenhuma empresa especial, eu vou trocando também de seguro à medida que tem melhor preço e melhor qualidade. É como todos. Mas os seguros são fundamentais para proteger não só o agente de viagem, mas o cliente. Porque é dele que estamos a falar. Quando falamos da experiência do cliente, é esta experiência que lhe queremos dar. E hoje o cliente olha, estamos a falar de não tipificar os clientes que têm ou que temos, porque temos de tudo, os clientes têm de olhar para essa situação. É como eu costumo também dizer aos alunos, os alunos têm 7 módulos de 3 horas cada aula, mas eles têm que estudar 150 horas para atingir o objetivo daquele módulo. E nós na gestão é exatamente igual. O que temos que fazer é olhar para esta diretiva, adaptá-la, que não temos alternativa, e proteger a empresa. E não facilitar. Porque os seguros são fundamentais para responder a qualquer imprevisto que aconteça. Isso é aquilo que vos tenho transmitido também ao longo deste ano, é exatamente isso. Portanto, nós cada vez mais devemos proteger não só o cliente, como a nossa própria agência. E neste caso, quando protegemos a nossa própria agência, estamos a proteger o nosso próprio negócio. E isso é importante que cada vez mais considerem que os seguros, já sabemos que a questão dos seguros é sempre a mesma. Quando precisamos deles, eles desapareceram, quando nós temos que pagar, eles estão na primeira fila. Mas isto é verdade, é com isto que nós temos que lidar. Contudo, se passarmos esse seguro para o cliente, essa responsabilidade, pelo menos, é aliviada daquilo que nós temos como intervenientes no nosso negócio do dia a dia. É um bocado por aí. Pois, é a questão fundamental, e desculpa, Adriano, a ideia é exatamente essa, só quando precisarmos é que queremos se é bom ou mau. Não há dúvida. É isto que acontece em todos os seguros. Mas a perspectiva nesta questão de gestão não é olhar se é bom ou mau. É primeiro, vocês têm um alicerce no mercado das viagens, que tem know-how, que é importante, isso há muitos anos, e acima de tudo pode dar os caminhos de tranquilidade. Meus caros, eu tenho ao longo de 40 anos assistido a muitas coisas, mas esta é fundamental, esta mudança de paradigma, de insolvências, de recuperação de vouchers, etc, pode ser um peso extremamente difícil para uma agência que não precaveja esta situação. E o cliente tem que estar a par disso. O cliente é o primeiro, e vocês sabem, porque a experiência do cliente não é só para nós, é para eles também. Eles têm que saber, têm que ser informados pelo técnico de viagens, que o seguro é para o proteger. Porque nós somos meros intermediários. E, portanto, nessa perspectiva, é fundamental, eu não sabia disto, mas os seguros são fundamentais para vocês precaverem o negócio. Está bem? Desculpa. Obrigado. Não, é mesmo isso que nós queríamos ouvir. Agora vou lançar aqui uma outra. Eu tinha aqui, eu não combinei nada disto, eu tinha aqui, ontem o Publituris mandou-me um pequeno inquérito para responder, e eu vou só, uma das perguntas, só vou aqui replicar aquilo que vai sair no próximo jornal Publituris em primeira mão, porque eu mandei isto para o Vítor Jorge sobre exatamente esta questão da inteligência artificial. Mas há uma coisa que vos garanto, nós somos a diferença, nós humanos, ok? E não há que ter medo. Provavelmente daqui a uns tempos teremos o aquecedor de casa, o aquecimento em casa, o frigorífico, o micro-ondas, comandado do telemóvel, como eu tenho já um aspirador. Provavelmente teremos já muita coisa de chatbots. Aliás, há uma coisa que vos quero já desmistificar, que é para não haver dúvidas. A inteligência artificial apareceu em 1943. Ok? McCulloch e Warren já começaram a prever ou a estudar neurónios artificiais. E a partir daí, lentamente, até à globalização, datas da globalização, pré-globalização, a coisa foi crescendo com intervenções, com colóquios, etc. E só depois
da internet, da famosa internet, que nos assolou a vida e que nos adiantou tudo na nossa vida, é que começaram a aparecer muita gente a discutir inteligência artificial. E no marketing temos essa vertente também com o Kotler, que é um dos autores que eu gosto muito, e do Drucker, a falar sobre isso. E a única coisa que aqui me interessa perceber é se vamos ser substituídos por robôs. Não acredito. Porque nós ainda somos o diferencial. É verdade que a concorrência, as plataformas online tiraram-nos mercado. Não vale a pena mentir. É verdade. Mas a verdade é que continuamos a ser diferenciados. E continuamos a ter o nosso cliente estrategicamente colocado. E esta malta nova que não lê, vocês sabem que não lê, a maior parte da malta nova não consegue ler um livro por ano, que é grave, não é? Eles vão dar por ela que isto não vai ser sempre assim. E as coisas vão inverter-se o ciclo. Somos culpados, somos famílias, provavelmente não podemos fazer nada, porque não podíamos. Aliás, vocês chegam a um café, ou chegam a um restaurante, hoje o Wi-Fi não é as pessoas conversarem, como era no meu tempo, é as pessoas estarem ao telemóvel, nem sequer conversa. Portanto, na minha opinião, a inteligência artificial veio para ficar, vai ser forçada, vai evoluir muitíssimo, vai transformar os nossos negócios. Não quero ver isto como um peso na gestão das empresas, quero ver isto como uma agilidade e como uma possibilidade de crescermos. Se me perguntarem no incoming se eu já visito clientes, e continuo a fazê-lo com gosto, porque eu gosto de pessoas, se me perguntarem no incoming se já visito clientes muitas vezes a operar num computador, contratar, já, claro que sim. Mas se me perguntarem que ainda existem muitas agências a fazer isso, físicas, também existem. É evidente que temos aqui várias variáveis para as pessoas, variáveis que temos depois de combinar na gestão, nomeadamente as rendas dos espaços físicos e as rendas dos espaços digitais, que têm brutalmente assimetrias que não são comportáveis. Mas, na verdade, o que eu acho é que não seremos nunca, eu falo nisso aqui e queria só vou ler, é um pequeno trecho, porque na verdade eu acho que vamos ter que ter sempre atenção diária ao que vai aparecer. Aqui diz, uma das perguntas que me fizeram foi que tendências, serviços, tecnologias, isto é importante para todos, ver no futuro turismo além da IA. Ninguém está em condições de prever o futuro, digo eu, escrevo eu, e isto não foi inteligência artificial, que eu uso, né? E na escola aconselho os alunos a usar, porque temos um problema sério na educação. Aliás, fala-se num PHP, um doutorado que vai aparecer a dizer tudo e mais alguma coisa. A verdade é que não há forma de restringir estas plataformas. Quem estuda, e todos nós estudamos, eu continuo a estudar, tem que ter a seriedade intelectual de dizer onde é que vai buscar as fontes e quando faltá-las. Porque os trabalhos académicos é isso mesmo. Nós estamos a investigar, nós estamos a fazer coisas para o futuro. E, portanto, para o futuro, a inteligência artificial para já só nos diz o que está na net. O resto inventa como nós. Se não estiver na net, eles não dizem nada. E vocês já experimentaram, certeza, o chat. E se repararem bem, uma pergunta simples, que não tem informação, eles não sabem dizer. Portanto, eles vão recolhendo informação à medida que está na internet. E dizia eu, ninguém está em condições de prever o futuro um ano a um ano, mas sim adaptar-se a esta realidade. Este maravilhoso mundo da tecnologia, digo eu, vai surpreender ainda mais nos próximos 3 anos. Se as empresas não apostarem no cliente, como dizem os meus colegas e bem, na experiência do cliente, que é o nosso nicho de mercado, de forma assertiva, não têm qualquer hipótese. Formar e requalificar é a palavra de ordem para o futuro imediato. Seria um suicídio, entre parênteses, para ver se seja o que for. O que continuo a defender é que todas as atividades em turismo têm possibilidade de suscitar, quer no micro, marketing, e macro, ambiente. Sempre com um perfil humanista e automatizando, como diziam os meus colegas, o que for de automatizar. Tendências além da IA incluem pesquisa por voz ou controle, vocês já ouviram todos, Big Data, que é a recolha de grandes dados, robôs, vocês já viram em alguns restaurantes e no Japão acontece isso com facilidade, chatbots, não quero que me chamem nunca chatbot, mas a verdade é que já contactaram com o chatbot de várias ordens, chat GPT, já tiveram curiosidade, a realidade virtual, a realidade aumentada, a IoT, Internet of Things, que é aquilo que eu dizia do nosso telemóvel controlar as nossas coisas em casa, a realidade aumentada, a tecnologia blockchain, podemos ainda explorar as medidas de segurança cibernética, as tecnologias de conhecimento, o metaverso, NFTs, pagamentos sem contacto, 6G, porque um dia vamos fazer reuniões com hologramas, nós estaremos aqui todos
mas terão hologramas. Não me parece nada de especial se os negócios continuarem a correr. O Wi-Fi ainda veículos autónomos que já ouviram falar. Tanto para criar neste inesgotável mundo da tecnologia, se bem que eu já ouvi no Porto que a CEA, que é o Centro Tecnológico do Porto, está a fazer já experiências com veículos autónomos do aeroporto para o Hospital São João. Portanto, meus caros, odiar ou amar, não. É adaptar. Exatamente. Nada, não, mas é mesmo isso que nós estamos aqui para isso mesmo. Obrigado. Isto falar depois dá mais jeito, porque assim não vou repetir. Sinceramente. Consolidação do mercado. Sempre houveram fusões. Sempre. Grandes grupos sempre compraram empresas e vão continuar a comprar, depois da pandemia mais. Se me perguntam se é para reforçar a sua posição, o seu brand, a sua marca no mercado, não sei, tenho dúvidas, especialmente com os espanhóis, tenho dúvidas. Acredito que possa ser um modelo de benefícios para as pequenas e médias empresas. Porquê? Porque têm um acesso ao crédito mais facilitado, por exemplo, nesse benefício, e também poderá, também, através da formação, acrescentar benefícios às empresas. Eu acho que é um desafio económico também, abrangente, e é um desafio para o turismo. Porquê? Porque o turismo é global. E por isso, meus caros, a novidade é esta, as coisas mudaram, temos que nos adaptar e a conversa passa por aí. Não vale a pena estarmos a inventar, é muito simples. Isto vai mudando gradualmente, façam um exercício simples, olhem para os últimos 10 anos da vossa vida profissional e agora perspectivem 10 anos à frente e ver se conseguem perspectivar nada, zero. Nem a 3 sequer. Reparem, estão a ser criadas estimativas de 10 mil plataformas IA todos os dias. 10 mil. Isto não é assustador, é simplesmente o mundo a evoluir. Portanto, as empresas têm que ter esse desafio pela frente. E depois, a sustentabilidade, eu sou-vos franco, deixem-nos confessar uma coisa. Quando os políticos falam em sustentabilidade, eu acho sempre que vamos pagar mais. Desculpem, eu acho que é impostos que vêm por aí. Eu não tenho culpa, mas é assim. Eu acho que é na nossa fatura da água, é na nossa fatura disto, é na nossa fatura... Agora já estou a pensar noutras, eu estou sempre a pensar nisso. Portanto, o melhor é pequenas e médias empresas olharem para a sustentabilidade e irem atrás do foco do que é aqueles símbolos verdes e daquelas coisas que nos podem dar alguma credibilidade no mercado. Meus caros, quanto mais práticos, melhores. É o que eu costumo dizer nas aulas. Às vezes os alunos começam, o que é uma empresa? Eu pergunto o que é uma empresa. Dão-me logo ali uma buscada, um conceito. É PDP, são pessoas e procedimentos. É só isso. Mas para que andar às voltas com as coisas? É assim que devemos encarar as coisas e devemos objetivamente olhar para estas fusões como um acontecimento que sempre houve, provavelmente vai haver e vai ser com mais intensidade. E estes tempos globais, que no fundo é integração de todos numa sociedade diferenciada, e temos uma vantagem ainda, que é sermos europeus, que eu acho que é onde está a civilização e onde temos regras que nos regem para trabalhar melhor. E falaremos, acho eu, a seguir também, penso eu, não sei se da diretiva, mas que é uma das coisas que nos atrapalha, mas vamos com certeza falar. Mas é basicamente isto. Desculpem, eu só queria falar a seguir, dar-me um complemento de eu tirar outras coisas ao debate, se quiserem depois complementar. Não, é verdade, aliás. O Adriano não tem isso vai um bocadinho no seguimento da próxima questão que nós temos aqui colocado, que tem a ver com quais são os principais benefícios e desafios na introdução da inteligência artificial para o agente de viagens. Mas essa questão sobre a nova diretiva também iremos falar logo a seguir, mas gostávamos de lançar neste momento esta questão que acho que é fundamental. Eu penso que é um aliado do agente de viagens. É preciso saber trabalhar com ele e encará-lo de uma forma diferente daquilo que normalmente se fala como também o salvador da pátria ou que nos vai substituir. Não é nada disso. Eu tenho uma opinião muito própria, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. O presencial terá que ser à distância. Porque quando vocês não estão, alguém vai estar no vosso trabalho. E perdemos aqui a competitividade. Okay? Sim. Eu não quero gastar os
os chutes todos, mas quero pelo menos dizer, os meus colegas falaram em algumas palavras-chave que são importantes. Uma delas tem a ver com a mudança de perfil do consumidor, que é fundamental estarmos atentos. Aquela questão da sustentabilidade, muita atenção da parte de quem gera às propostas que aparecem do Governo. Apontei a tecnologia e a digitalização e também as vertentes que são muito importantes começar a pensar nelas, dos nichos do mercado do turismo, nomeadamente o turismo doméstico, que foi uma das vertentes quando, após a pandemia, as pessoas começaram a viajar mais dentro do que fora, pelas limitações que todas conhecem. E, por fim, a cooperação económica, que, como sentiram todos, foi um bom tremendo para todas as empresas, mas também foi, em termos de competitividade e concorrência, um aumento brutal para todos. Queria só deixar estas palavras. Relativamente, eu sou professor de marketing também, de marketing estratégico, marketing relacional, etc. Não vou entrar muito na malha fina do marketing, porque aí teria muito mais componentes que meus colegas sabem para a gente discutir e não teríamos... Haverá outras oportunidades. Eu agora gostaria de lançar aqui uma vantagem em falar em último agora. Eu também queria algumas notas dos meus colegas também. O slogan é fácil, é pá, escutem e olhem. Não há hipótese, é todos os dias assim. Portanto, não vale a pena inventar. O Pedro falou em gestão fina, muito bem, mais rigor. Eu acrescentaria mais criatividade. É importantíssimo para o negócio. E há aqui uma palavra que nos fugiu, uma foi dita aqui, que eu não referi porque senão tínhamos pano para mangas, tem a ver com a comunicação. Meus caros, este é o mundo do marketing e da comunicação. E não tem forma de fugir, interna, externa, como quiserem, da forma que quiserem. Mas cada vez mais é importante comunicar. Seja do que for. No tempo da pandemia, eu comunicava com os clientes, não era para perguntar como estavam, claro que não estavam bem, mas pelo menos partilhava coisas positivas, porque é esse o nosso papel no negócio. Eu sou pelo modelo franchizado, não conheço o modelo em si, mas é um modelo interessante de robustez e de segurança para quem está no franchising. Acrescentaria como perspectivas de 2025 que eu gostava que ficassem para discussão futura, se o Adriano quiser um dia destes replicar este modelo em Teams. A inclusividade, cada vez se fala mais, é uma necessidade. Os agentes de IA vão aparecer em força e vão auxiliar desde o planeamento, a estratégia de cada um de vocês integradas no franchising, é inevitável. Os multidestinos, as viagens que combinam vários destinos, que já é como vocês fazerem. O feed booking, que no fundo é o trabalhar nas redes sociais, com influenciadores ou não, mas podem usá-los em favor de. As viagens virtuais, cada vez mais imersivas, com aqueles futuros 4D. O turismo fora da rota, destinos pouco explorados. As escapadas, que não é nada de especial, que vocês não saibam, naturais e espirituais. O fim da fidelidade com as companhias aéreas vai ser uma exigência. Personalizar dentro do franchising a vossa tecnologia é fundamental, porque ao personalizar a tecnologia vai de certeza diferenciar o cliente. Destinos alternativos e turismo de bem-estar. Eu tinha apontado isto e, por fim, sugiro a todos, na vossa vida empresarial, que todos os dias olhem para vocês e façam uma análise SWOT a vocês mesmos. E depois daí façam a empresa e vão ver que vão melhorar exponencialmente. Se não souberem, depois podemos falar sobre isso, disponibilizo-me para falar convosco. Façam uma análise SWOT, que no fundo é avaliar o que tem de fraco, o que tem de forte, e a partir daí criarem oportunidades ou ameaças. E depois vão com certeza, com essas variáveis, dentro do micro, que é o microambiente, aquilo que vocês controlam dentro da empresa, e o macro, vão controlar, de certeza, muitos danos e muitas coisas indesejáveis que podem acontecer. Muito obrigado ao Mercado de Viagens por me ter convidado. Estarei sempre, hoje levantei-me cedo, claro, venho do Porto, estarei sempre que me convidem, gostei muito de estar convosco, eu gosto das pessoas do turismo, porque acima de tudo somos humanos e vamos continuar a ser. Muito obrigado. Nós agora vamos ter o coffee break, como vocês sabem.